pela escolha, movidos pela missão, até que ele venha. Desde os tempos antigos, quando o Senhor chamou Abraão para sair da sua terra, quando ungiu Davi no meio de seus irmãos, quando tocou os lábios de Jeremias, ainda tão jovem, Deus tem feito algo que ecoa através das gerações. Ele escolhe, ele chama, ele marca, não por aparência, nem por força ou por mérito, mas por graça, por propósito e por missão. E hoje, em meio a uma geração distraída, acelerada e dividida, o Senhor ainda escolhe, ainda chama, ainda envia. Nós somos essa geração, marcadas pela escolha do alto, movidos pelo fogo do Espírito Santo, impulsionados por um chamado eterno: ser luz, ser sal, ser resposta. Não estamos aqui por acaso, não nos reunimos neste congresso só por emoções. Estamos aqui porque fomos marcados pela escolha divina. E enquanto muitos dormem, outros se perdem, e enquanto o mundo tenta calar a voz dos escolhidos de Deus, nós nos levantamos como flechas lançadas, como atalaia sobre os muros. Até que ele venha, nós pregaremos. Até que ele venha, nós marcharemos. Até que ele venha, seremos firmes, fiéis e frutíferos. Somos os marcados pela escolha, movidos pela missão, até que ele venha. Mas escolhidos por quem? E para quem? Qual a finalidade dessa escolha? Será que Deus errou em me escolher? Negativo, impossível, não há o que temer. E você sabe por quê? Quem me escolheu foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem nos escolheu foi Deus. Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra. Se Ele escolheu, é por livre escolha.
E Deus me deu a revelação deles. Um tempo depois, os sonhos se cumpriram exatamente como Deus havia dito. O padeiro foi condenado e o copeiro voltou para o seu trabalho. Mas chegou o dia, igreja. Deus tocou no copeiro para que se livrasse de mim. Deus tocou no copeiro para que se livrasse de mim. E um dia, Faraó manda me chamar. Faraó teve 2 sonhos. No primeiro tinham 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 das vacas magras tragaram as vacas gordas. No segundo, eram 7 espigas cheias de boas e 7 espigas ruins secas. E as secas devoraram as boas. Deus estava trabalhando, Deus estava incomodando, Deus estava arquitetando o cenário para cumprir o chamado do céu. Deus me deu a revelação daqueles sonhos. 7 anos de fartura, mas também 7 anos de seca. Era preciso uma pessoa com estratégia para aqueles tempos tão difíceis. E Deus honrou a minha fidelidade, me tornando governador do Egito. Demorou 20 anos até eu encontrar com minha família novamente. Mas todos os sonhos da minha mocidade se cumpriram. Porque Deus nunca falha e permanece sempre fiel. Deus é fiel, mas Ele é muito mais que isso. Deus é todo-poderoso, eterno, misericordioso, amoroso, justo, santo, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, soberano, gracioso, bondoso, maravilhoso, majestoso, piedoso, perfeito, glorioso, criador do mundo. Mas que hoje está aqui só para lhe dizer: você é escolhido. Escolheu os céus para vencer uma guerra com 300 homens. Mesmo se sentindo pequeno e não sabendo falar. Capacitou a Jeremias para ser profeta. Mesmo em Babilônia, sem todos a minha família, cativo e com banquetes do mundo diante de mim. Sou escolhido para ser não, escolhido para não me contaminar, escolhido para ser fiel até que eu venha. Ele escolheu a Pedro, um simples pescador. Sim, Jesus havia tido uma noite difícil. Passamos a noite toda no mar e não conseguimos apanhar nada. Era engraçado porque eu sabia onde tinha que jogar. Amanheceu e nada de peixe. Voltamos com o nosso barco para a praia, começamos a lavar as redes para guardá-las. Quando de repente vimos um homem seguido de uma grande multidão. E aquele homem nos manda voltar ao mar e lançar a nossa rede. E ele pede o barco emprestado para entrar e pregar para mim. E eu pergunto: O seu sustento, seu alimento e cuidava da sua família. Você está entendendo? Esse Jesus não me dá preparando para você. E veja o que Ele fará em sua vida. terminou aquela pregação e eu fiquei maravilhado com aquelas palavras. Mas já era hora de voltar para casa e dar notícia que nada havia saído como planejado. Quando de repente aquele homem nos manda voltar ao mar e lançar a nossa rede. Quando fizemos isso, eram tantos peixes que tivemos que chamar os nossos amigos para nos ajudar. E ele disse: a partir de hoje